Washington fora de horas da Voz da América aqui. Agora sim, parece que o problema está resolvido. Vou ver aqui se consigo resolver um problema do microfone. Acontece assim, estamos em tempo de pandemia, portanto com alterações de última hora. Peço imensas desculpas por hoje termos começado 3 minutos depois aqui o nosso Washington fora de horas da Voz da América. Eu sou Álvaro Lúger Andrade, como dizia anteriormente, hoje é a 8ª semana que estamos a emitir Washington fora de horas a partir da casa dos nossos colegas aqui da redação. Terça-feira é meu dia, é um prazer estar consigo. Vamos assim viajar pelos próximos 30 minutos e vamos começar com uma notícia que está a fazer manchete, particularmente em Angola. Os fatos e imagem falam por si. A verdade chega hoje ao de cima sobre o fraudulento processo de arresto baseado em provas forjadas e falsificações. Quem escreve assim é a empresária angolana Isabel dos Santos na sua conta no Twitter, em referência ao que diz ter sido o uso de um passaporte falsificado com provas para o arresto dos seus bens em Angola e Portugal. Contra factos não há argumentos, um passaporte falso foi criado pelo Tribunal como sendo o meu, continua na mesma rede social em que acusa a Procuradoria-Geral da República de ter usado como prova no arresto de bens um passaporte falsificado com a assinatura do mestre do Kung Fu e autor de cinema já falecido Bruce Lee. Num comunicado enviado à Voz da América, Isabel dos Santos diz que é pouco provável e credível que o Estado angolano não pudesse distinguir um passaporte falso de um documento verdadeiro por si emitido. Muitos e óbvios são os sinais de falsificação do passaporte da engenheira Isabel dos Santos, afirma num comunicado com data de hoje, no qual ela cita vários sinais de falsificação, como fotografia tirada na internet, data de nascimento incorreta, o uso de várias palavras em inglês, como businesswoman e married, num passaporte angolano, sendo que o inglês não é a língua oficial em Angola, bem como o apelido em que consta Isabel, que é nome próprio. A maior aberração, diz Isabel dos Santos, é o passaporte ter a assinatura do falecido mestre de Kung Fu, Bruce Lee. Ela afirma que esta é uma oportunidade para a justiça angolana demonstrar que não tem pela solidez e fiabilidade do seu trabalho e continua, volto a citar Isabel dos Santos, a partir deste momento tem de agir na legalidade e dar provas da sua atuação e da sua total independência do poder político e do Estado angolano. O comunicado acusa a Procuradoria-Geral da República de usar um passaporte grosseiramente falsificado como supostamente pertencente a Isabel dos Santos. Foi usado como prova em tribunal pela Procuradoria angolana para demonstrar que Isabel dos Santos pretendia ilegalmente exportar capitais para o Japão. Ela acusa até a Embaixada de Angola em Tóquio de ter contactado os serviços secretos angolanos, os SINS, pedindo para autenticar o passaporte falso, sendo que tal serviço era competência exclusiva do Serviço de Imigração e Fronteiras, o órgão emissor de passaportes em Angola. Ainda segundo Isabel dos Santos, a PGR usou essa grosseira falsificação para sustentar o seu pedido de arresto em dezembro de 2019 dos bens que, como sabemos, foram arrestados pelo Tribunal de Angola. 30 de dezembro de 2019, o Tribunal decretou o arresto preventivo de contas bancárias e participações sociais de Isabel dos Santos, do marido Sindica Dokolo e do antigo presidente do Conselho de Administração do Banco do Fomento de Angola e gestor da empresária Mário Leite da Silva. O valor ascendia a 1,1 mil milhões de dólares. Em janeiro deste ano, com base em mais de 715 entrevistas, documentos financeiros e comerciais confidenciais, o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação revelou o que se convencionou chamar de Luanda Leaks. A investigação demonstrou que Santos, seu marido e intermediários construíram um império com mais de 400 empresas e subsidiárias em 41 países, incluindo pelo menos 94 em jurisdições sigilosas. Desde então, em comunicados e entrevistas, inclusive à Voz da América, Isabel dos Santos acusou o governo angolano de perseguição e disse que o processo tinha motivações políticas. Na nossa emissão de rádio, a partir das 18 horas de Angola, vamos ter reações, e estamos a tentar falar com a Procuradoria da República, mas também vamos ter reações de personalidades de partidos políticos quanto a esta denúncia de Isabel dos Santos. São 9 horas e 39 minutos aqui na capital americana. Obrigado por estarem com a Voz da América. Este é o Washington fora de horas em tempo de pandemia. No meu caso, a partir da minha casa, amanhã estará também outro colega aqui no Washington fora de horas. Vou dar uma visita aqui pelos nossos amigos que nos acompanham.
Vamos ver os que já estão ligados aqui. Já temos o Zenário Chalibuca, em Tete, Moçambique. Algido Juma Abdul diz: boa tarde, irmão, tudo bem? Gilberto Rafael Lido está em Lido, em Memba. Quem mais temos aqui? Portanto, são alguns que já estão aqui. Vamos então ver se temos mais outras pessoas aqui ligadas. Também está o Ramiro Prata Zaid em Angola. Como sempre temos dito, aguardamos então que nos acompanhem, mas também pedimos que possam enviar-nos vídeos de como estão a passar este período aí em Angola, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e também no Brasil. E assim nós teremos o prazer de publicar os seus vídeos aqui na nossa página. Nós continuamos então levando mais notícias. Como disse no início, tivemos alguns problemas técnicos, mas eu acho que agora sim estamos bem, levando então as notícias que estão a marcar a atualidade. Vamos continuar em Angola, onde temos notícias quanto a 45 dias depois da decretação do primeiro estado de emergência devido à pandemia da Covid-19. As autoridades registraram quase menos 3 mil crimes do que no período anterior e mais de 12 mil detenções. Os números foram divulgados pelo porta-voz da polícia, subcomissário Valdemar José, no ponto de situação sobre a atuação das forças de defesa e segurança no primeiro dia da terceira prorrogação do estado de emergência, declarado desde 27 de março. Referia-se à conferência de imprensa dele ontem à tarde. No balanço das fases compreendidas entre os dias 27 de março e 10 de maio, registaram-se 2.943 crimes, dos quais foram resolvidos 1.740, ou seja, 59% dos crimes consumados. Quanto aos homicídios voluntários, comparativamente ao mesmo período do ano anterior, registaram-se menos 82 crimes, além de menos 61 violações sexuais, menos 855 roubos e 1.435 furtos, bem como menos 329 ofensas corporais. Portanto, autoridades de Angola a narrarem então redução de crimes durante esse período de estado de emergência, que já vai no seu quarto período aí em Angola. Vamos agora para Moçambique. Vamos então para Moçambique, onde continua a violência na região de Cabo Delgado. Na nossa página temos muitas informações, mas também temos uma entrevista com um investigador, jornalista e comentador da televisão português Nuno Rogério, que no próximo dia 3 vai lançar um livro denominado Cabo do Medo, Daesh em Moçambique. Ele diz que no livro vai revelar o que ele chama de mistério entre o grupo Al-Shabaab, criado por jovens moçambicanos na província de Cabo Delgado, e o Daesh, ou o Estado Islâmico da província da África Central. Depois de 2 anos de investigação, ele garante que a obra mostra a ligação entre os dois grupos, criado, segundo ele, em 2016, o primeiro Al-Shabaab na província de Cabo Delgado, e o Daesh em maio deste ano, de acordo com o Rogério, que garante que também vai falar sobre a transição, líderes e apoios internacionais e o grande sonho do Daesh para Cabo Delgado. Em entrevista à Voz da América, ele diz que o Daesh, ou o Estado Islâmico, que existe, está presente em Moçambique, cujo governo só recentemente decidiu dar nome ao grupo, que provocou centenas de mortes a quem apelidava de homens sem rosto, ao empreender uma ofensiva militar em curso. O investigador defende ainda uma conferência regional para combater a incursão do grupo na região, particularmente em Moçambique, como forma de evitar qualquer fracasso individual. Rogério disse ainda à Voz da América que o livro tenta investigar essas ligações e também o que o grupo pretende aí para Moçambique, depois de ter sido corrido do Iraque e também de parte da Síria. A entrevista está na íntegra na nossa página voaportugues.com e amanhã também será transmitida no programa Agenda Africana. Ainda falando de violência armada em Cabo Delgado e também o terceiro ano de seca no sul, devem permanecer como principais causas de insegurança alimentar em Moçambique nos próximos meses, agravada pela Covid-19. A conclusão é de um relatório da Rede de Sistemas de Alerta Antecipado de Fome, na sigla inglesa da rede FUSE,
que agrega organizações norte-americanas e serve como ferramenta de auxílio à ação humanitária de várias organizações. Ao descrever o dia-a-dia, por exemplo, da população no sul do país e na faixa costeira da província de Cabo Delgado, a norte, o estudo diz que as pessoas recorrem a alimentos silvestres menos desejados e menos recomendados. Os níveis de estresse devem prevalecer nessas duas regiões moçambicanas, alerta ainda a Rede Fuse, cujo mais recente relatório faz uma antevisão até setembro e prevê um novo problema. Em todo o país, o número de pessoas que necessitam de ajuda alimentar de emergência é suscetível de aumentar devido aos impactos relacionados com a Covid-19. Diz o estudo, devido às restrições globais e no país, com o abrandamento da economia, as oportunidades diárias de ganhar alguma coisa, estou a citar, têm sido drasticamente afetadas para milhares de famílias urbanas e pobres. Ao mesmo tempo, o preço dos alimentos permanece alto e inacessível para muitas pessoas, sendo que as famílias que socorrem os seus membros mais desamparados deverão em breve deixar de ter recursos disponíveis, diz aquele relatório. Este é um assunto também que estamos a acompanhar aqui na nossa emissão de rádio da Voz da América. Hoje ou amanhã vamos ter alguns trabalhos sobre esta situação. 9h46, avançamos porque o tempo não permite. Vamos ver se temos alguns comentários aí. O que mais temos por aí? Deixa-me ver se temos mais comentários. De Luanda está o Yazal de Barros, está a acompanhar-nos também de lá. Muito obrigado por estar aqui a acompanhar Washington de Fora de Horas nesta terça-feira. Lembrando que temos a nossa emissão de rádio logo mais a partir das 19 horas de Moçambique, 18 em Angola, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16 horas em Cabo Verde, 14 horas no Brasil. Vamos ver se temos mais alguém aqui, por agora não. Regressamos então, vou regressar aqui à nossa página, que como disse, pedi desculpas, tivemos um pequeno problema no início, mas agora sim acredito que estamos bem. Os internautas que estão a acompanhar aí esta emissão da Voz da América. Vamos agora até Guiné-Bissau, onde vai haver revisão constitucional. Houve uma comissão criada há cerca de 4 anos que fez o trabalho, mas nunca chegou a ser publicado, não foi avançado o resultado do trabalho e agora o presidente Umaru Sissoko Embalo anunciou que vai nomear uma comissão para a revisão da Constituição, cujos trabalhos devem ser concluídos em 90 dias. No decreto em que anuncia a decisão, Embalo diz que a Constituição da República da Guiné-Bissau, em vigor desde 1984, tem sido objeto de revisões pontuais em virtude de dinâmicas políticas sociais, económicas, culturais e ambientais e tem-se revelado, por um lado, bastante lacuniosa, em muitos aspectos reclamam propostas. Fim de citação. O decreto de Embalo considera que o texto fundamental do país tem-se revelado, por outro, foco de conflitos interpretativos por causa de imprecisões e ambiguidades que encerra. Agora a Comissão vai ter 90 dias para elaborar uma proposta de revisão. Recorde-se que em comunicado divulgado 22 de abril, a CEDEAO instou as autoridades e a classe política guineenses no sentido de encetarem diligências para promover a revisão constitucional dentro de 6 meses, antecedida de um referendo. Na nossa emissão de rádio vamos ter uma reportagem alargada sobre este assunto. Atualizemos agora o coronavírus. As autoridades da saúde de Cabo Verde anunciaram hoje mais 7 pessoas infectadas com a Covid-19, todas na cidade da Praia, a capital, elevando para 267 o total acumulado de casos da doença no país. O número de doentes recuperados mantém-se em 58 e 2 mortos. Em Angola, não foram registrados novos casos nas últimas 24 horas, mantendo-se oficialmente 45 casos positivos, com 30 doentes estáveis e 13 recuperados e 2 óbitos. Entretanto, as autoridades reforçaram a cerca sanitária no bairro Odiaenda, em Luanda. A Guiné-Bissau continua a ser o país africano com mais casos, até ontem 761. São Tomé e Príncipe tem 220 infectados, dos quais 6 morreram, o número mais elevado entre os países africanos de língua portuguesa a nível de óbitos, e Moçambique tem 91 casos sem qualquer óbito até agora. Em todo o continente registram-se até este momento 2.330 mortes em mais de 66 mil casos. A nível global,
a pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 286.122 pessoas e infectou mais de 4.100.000. Os Estados Unidos são o país mais afetado, com 80.684 óbitos em quase 1.350.000 casos. Vamos ver então agora rapidamente o impacto do coronavírus na economia africana por agora. A Comissão Económica das Nações Unidas para a África, a UNECA, declarou que as medidas de confinamento representam 2,5% do produto interno bruto durante um mês em todo o continente, onde apenas um terço da população consegue lavar as mãos em casa. O relatório divulgado ontem em Addis Abeba, que serve de guião para a abertura gradual da economia que está a ser preparado um pouco por todo o continente, alerta que o isolamento das populações impõe custos extremamente altos às empresas e às pessoas. As empresas sondadas pela UNECA estão a operar a cerca de 43% da sua capacidade e mais de 70% dos habitantes dos bairros de Lata admitem que comem menos em função da Covid-19. Sublinha o documento que 34% não têm saneamento básico nem possibilidade de lavar as mãos em casa. O confinamento evidencia vulnerabilidades severas, diz aquela Comissão da ONU para a África. Apenas 1.800 camas de hospitais estão disponíveis para cada 1.000 pessoas. E a nível regional, em África, o risco de propagação de infecção é alto, porque apenas 34% da população no continente tem acesso a condições domésticas para lavar as mãos com água e sabão. Ao defender a abertura da economia, não é aplicável a todos por igual, diz o relatório, que afirma que testar e investigar o contágio ao mesmo tempo que se abrandam as restrições pode ser possível para os países com sistemas de saúde suficientemente fortes e que conseguem conter a transmissão da Covid-19, mas não será para todo o continente. 9h52, Washington, fora de horas, regresso aqui para ver os amigos que estão a comentar aqui no nosso... estão a deixar os seus comentários. Também parece que os comentários não estão a aparecer todos. Tenho aí a Liane Varciano, que está no Rio de Janeiro, e diz: bom dia com café do Brasil. Espero que assim seja, Liane. Então espero aí que possa mandar alguma coisa. Tivemos um pequeno aqui incidente, isto é assim mesmo, é feito de casa. Vou lá aqui ver quem mais está a acompanhar-nos aqui. O Gerson Cristóvão diz: será que dá para abordar o caso de Isabel dos Santos, concretamente os documentos falsos que ela acusa o governo de Angola? Gerson, começamos o programa com uma larga apresentação desta informação. Desculpem este posicionamento, mas é uma forma mais fácil de ler os comentários neste momento. Como diz no início, tenho tido uns problemas hoje aqui nessa transmissão. O importante, no entanto, é levar a informação. Tem que Esteve Caetano Pina, também no Dundo temos um caso de Covid-19. Também temos mais quem... vamos aí, quem temos mais? Dani Santos diz boa tarde, está de Lubito em Angola. E, portanto, aí temos então também vários outros comentários, como Abdullah Ghané diz boa tarde a partir de Luanda, Guiné-Bissau. Alguns comentários que temos aqui. Eu dizia ao nosso internauta, perguntava sobre o caso de Isabel dos Santos. Se quiser, pode regressar à nossa página, voaportugues.com. Lá está praticamente o comunicado de Isabel dos Santos, onde ela acusa a Procuradoria-Geral da República de forjar provas para pedir o seu arresto. Continuamos aqui no Brasil, estamos a atualizar a questão do coronavírus. Horas depois do presidente Jair Bolsonaro ter publicado um decreto a autorizar a abertura de ginásios, barbearias e salões de beleza, governos de 7 estados, Bahia, Ceará, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí, no Nordeste e Nordeste do país, disseram que não vão seguir o decreto presidencial. Os estados justificam que a curva de casos tem sentido ascendente e que por isso não é hora de afrouxar as restrições. Algumas cidades daqueles estados impuseram o confinamento obrigatório nos últimos dias. A medida surpreendeu o próprio ministro da Saúde, Nelson Tais, que foi informado sobre o assunto pelos jornalistas numa conferência de imprensa ontem, no final da tarde. Ele disse que desconhecia a decisão e que terá sido então proposta do Ministério da Economia. Aqui nos Estados Unidos, na Casa Branca, o governo determinou que visitantes e funcionários da Casa Branca devam usar máscaras após 2 empregados próximos ao presidente Donald Trump e ao vice-presidente Mike Pence terem dado positivo ao novo coronavírus. O presidente afirmou que ele mesmo pediu o uso de máscaras. As diretrizes, no entanto,
não obrigam o uso de máscaras em todo o momento. Caso estejam separados por cerca de 2 metros uns dos outros, funcionários podem trabalhar sem a proteção. As medidas valem principalmente para a ala oeste da Casa Branca, setor onde estão os órgãos do governo. O surto interno na Casa Branca ocorre no momento em que o presidente Trump planeia uma abertura gradual da economia, embora a oposição afirme que ainda é cedo para restabelecer os serviços. A sede do governo americano já adotava uma série de medidas para prevenir o contágio interno, como o controle da temperatura corporal e distanciamento dos postos de trabalho. Além disso, quem tem de se aproximar do presidente Trump e do vice-presidente Mike Pence tem de passar por um teste para controlar se está ou não infectado com o novo coronavírus. Tanto o presidente como o vice-presidente também têm feito os testes diários. No Reino Unido, um destaque aqui porque merece. O número de mortes pela Covid-19 chegou a mais de 40 mil no início de maio, de longe o pior já relatado na Europa, o que provoca dúvidas a respeito da maneira como o primeiro-ministro Boris Johnson está administrando a crise do coronavírus em todo o Reino Unido. Mais de 10 mil pessoas morreram em asilos. O Instituto de Estatísticas Nacionais disse hoje que 35 mil mortes de Covid-19 foram registradas na Inglaterra e no país de Gales. Ao somar os números da Escócia e Irlanda do Norte, no sistema de saúde pública foram mais de 40 mil óbitos. Zâmbia. No continente africano, o governo da Zâmbia fechou temporariamente a fronteira com a Tanzânia como forma de evitar a propagação do novo coronavírus, adiando suas principais exportações de cobre via Dar es Salaam. O presidente Edgar Lungu tomou a decisão depois da cidade fronteiriça de Nakonde ter registrado 76 casos de Covid-19, o maior número registrado pelo principal produtor de cobre da África num só dia. A Tanzânia tem sido acusada de fazer muito pouco para conter o vírus e de não divulgar números da doença, daí a decisão da Zâmbia. Quando caminhamos para o final, vamos agora trazer uma informação nada a ver com o coronavírus. Na Argélia, as autoridades argelinas bloquearam o site de informação Le Matin d'Algérie. Indicou hoje a direção do jornal que denuncia um ataque à liberdade de imprensa num país onde vários meios de comunicação digitais anunciaram terem sido bloqueados nas últimas semanas. A mão dos censores não treme. LeMatinD'Algérie.com é alvo de um bloqueio, acusa a direção do jornal no comunicado, dizendo recusar a impostura, os elogios dos poderosos do momento e a conivência interesseira. Fim de citação. Para o jornal, o bloqueio é um marcador daqueles para quem a liberdade de imprensa é uma simples formalidade daqueles que apenas concebem a liberdade de imprensa na escravidão e renuncia à impertinência. O Ministério de Comunicação não reagiu ainda. Lembro que vários meios de comunicação digitais estão bloqueados e vários jornalistas estão detidos. A Argélia ocupa o lugar 146 numa lista de 180 países de 2020 da organização Repórteres Sem Fronteiras. Algumas notícias que temos aqui, queremos lembrar que mais à frente teremos a nossa emissão de rádio, às 19 de Moçambique, 18 em Angola, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 em Cabo Verde, 14 horas de Brasília, 13 horas em Washington, 17 horas tempo universal coordenado. Pode acompanhar-nos através das afiliadas rádios parceiras em Cabo Verde, Moçambique e Guiné-Bissau, do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe, através das ondas curtas, onda média e também no nosso site, voaportugues.com. Quero relembrar que nós estamos presentes nas redes sociais. Estamos presentes no Twitter, no Instagram, estamos presentes também no YouTube, igualmente aqui no Facebook, para onde nos vê, sempre VOA Português. Vai encontrar muitas notícias em vídeos, em áudio, fotos, textos. Por exemplo, vou à nossa página ver o que é que nós temos. Temos como destaque a acusação de Isabel dos Santos de que a Procuradoria-Geral de Angola usou passaporte falso para a incriminar. Vamos ver também uma reportagem sobre insurgência em Cabo Delgado. Ver pessoas decapitadas hoje é normal. A África procura as suas soluções para a crise Covid-19. É uma reportagem que pode ver. Também temos aumento de casos em Cabo Verde que pode ser provocado pela violação do distanciamento social. Temos a entrevista com o investigador e comentador português Nuno Rogério sobre o Cabo do Medo de Al-Shabaab a Daesh, uma incursão em Moçambique, um livro a ser lançado no mês de junho. Temos também pesquisador lança livro que faz análise crítica do sistema de ensino guineense. Muitas reportagens na nossa página, em vídeo,
áudio e também em texto e fotos. Também temos a morte ontem de Jerry Stiller, pai de Ben Stiller, conhecido, os dois conhecidos humoristas aqui nos Estados Unidos. Portanto, muita informação na nossa página. Também lembrando que temos também no Twitter muita informação no YouTube. Deixem-me fazer uma última viagem pelos nossos internautas. Hoje vou passar uns minutinhos, já que começamos alguns minutos mais tarde. Maria de Luz Moreira diz bom dia desde Utah, aqui nos Estados Unidos. Buba Barida, boa tarde. O Amanso Miguel está muito longe, está aqui em Alexandria. Ele estará aqui amanhã no Washington fora de horas, portanto amanhã no mesmo horário pode acompanhar aqui Washington fora de horas. Mário Paz diz será? Ele se refere eventualmente às denúncias de Isabel dos Santos. Inés Chambuene diz boa tarde. Zeca Camara, boa tarde. Também Alimo Jalô nos acompanha a partir de Lisboa. Quem mais temos aí de Madrid? Está o Isidoro Moreno Almeida. Adilson Carvalho de Londres, Abdullah Gano está em Luanda, também temos aqui o Léo, nosso produtor, diz bom dia a partir de Burstonville, Maryland, aqui perto, e ele diz já tomou o seu mata-bicho. Quem mais está por aí? Doni Santos também nos acompanha, e eventualmente também temos Gerson Cristóvão que pergunta sobre a notícia de Isabel dos Santos. Gerson, pode ir na nossa página, já está todo o comunicado voaportugues.com. Odete Soares nos acompanha desde Angola. Muito obrigado a todos. Lembrando então que temos muitas informações na nossa página do Facebook. Vou-lhe convidar para continuar. Há muitas reportagens. Termina aqui então Washington fora de horas. Continua na nossa página voaportugues.com. Também nas redes sociais VOA Português. Temos muita informação durante todo este dia e logo mais na nossa emissão de rádio. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade, vou ficando por aqui. Até amanhã mais uma edição em tempos de pandemia com Washington fora de horas. Bom dia!